say thank you to all of you for coming. We're really excited to have our two guests here today. They're all the way from Salvador, Bahia. We have Hamilton Borges dos Santos and Andrea Beatriz dos Santos, and they are representing Quilombo X, which is a grassroots community organization, community action organization out of Salvador. And the topic that we are going to be discussing today is the anti-genocide campaign. Both of them have a considerable history of action and of luta, of struggle in the community that goes from organizing around questions of police brutality and police violence all the way to organizing in the prison system. They have been working in the Limão Espírito prison since 2004, right? Since 2004. And Dr. Andrea is the only, are you still the only one? Is the only medical doctor to serve the state penitentiary in Bahia. So we have people who are here with us today who are able to speak to the real experiences of folk are suffering and living in Brazil right now. And so this to me is a really rare experience. And it's a rare experience for a number of reasons. One, being able to hear from and talk to people who are in this struggle constantly is something that we normally don't get a chance to do, primarily because they don't ever get a chance to take a pause and do this kind of work, right? And so this is a unique moment for that reason. But it's also unique because one of the things that we've decided to do with this event today is to do a deconstructed panel, okay? And by deconstructed panel, what we mean is the following. We want this to be interactive. We want you to be as much a part of the dialogue and as much a part of the discussion as they are. And so they are going to present a little bit about their work, about what's going on in Brazil right now. And then we are going to open it up to a dialogue and engage in conversation and in question in the spirit of moving forward. And so this is in the spirit of actual exchange, in the spirit of political progressiveness, and in the spirit of actually trying to figure out what do we do with this great problem that is the genocide of Black people globally, right? Because one of the things that I do in my work, and I'm not at all here to talk about what I do, but I think it's a way to frame it. One of the things that I do in my work is talk about the ways that the things that folks are suffering in Brazil right now are things that Black people are suffering all over the world, right? And particularly given the World Cup coming up this summer and the Olympics coming up in 2016, we have a crisis of violence happening in Brazil. And this crisis of violence is one that we are going to look back on many years from now and realize that we were living in a moment of history that is not only marked by intense forms of oppression, but also marked by an intense impetus towards change, right? And the folk that we have the pleasure of receiving here today, including Onide, because I forgot Onide, I'm sorry, Onide, and including Onide, right? The folk that we have here today are part of that change. And so they are living history, and not only living history, but making history. So with that in mind, I want us to open up the conversation and start the dialogue. Is that okay? Okay. And we also we're going to do consecutive translation today. So consecutive translation means we are going to talk, or they're going to talk, and then we're going to have our translator translate to you in English. A lot of you guys already speak Portuguese. And so we're soliciting a little bit of help just in case we have a moment when something doesn't translate completely, or we need a little bit of assistance, then we would appreciate that as well, okay? So in the spirit of informal dialogue, but also in the spirit of exchange, we want this to be a very interactive session. Right. Tá certo, eu posso. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, meu nome é Andrea, como o Cris falou.
falar um pouco da história e ao longo da nossa conversa a gente vai falar um pouquinho também da trajetória que se confunde com a nossa prática. She's going to first talk about the history and the trajectory to discussion. Eu quero agradecer muito o convite em nome da Quilombo X, Ação Cultural Comunitária, campanha Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta. Thank you very much for the invite from Quilombo X. Campanha Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta. Campanha Reaja ou Será Morto. Isso. E dizer que é muito importante para nós fazermos essa fala aqui nesse espaço, porque a gente considera que essa luta, ela, no Brasil, ela tem essa dimensão da qual a gente vai falar, mas que não é uma luta só nossa, esse combate ao racismo. She thinks it's very important to have this discussion here today because what's going on with this fight in Brazil is a racial fight everywhere. E nós pensamos, nesse momento de conversa, de dividi-lo da seguinte maneira. Primeiro, falando um pouco do país, do Brasil, ainda que seja um país que esteja com muita visibilidade, com certeza muitos de vocês, obviamente além de brasileiros, tem muitas pessoas de outros países que conhecem bastante a respeito do Brasil. First, she's going to talk a bit about the country and the visibility because about what folks know about Brazil. Então, no primeiro momento, a gente vai ambientar e no segundo momento, a ideia é falar um pouco da conjuntura que o Brasil passa agora e no terceiro momento que a gente possa trocar fazer esse diálogo, levantar algumas questões, discutir alguns pontos que a gente acha que vocês acham que seja bastante mais importantes. And then second, she's going to talk about the conjuncture of things in Brazil, and then third, open it up to a dialogue to everybody. Bom, o Brasil é um país de grande extensão, conta hoje com mais de 190 milhões de pessoas. A divisão dessa população, ela se dá com 51% da população composta de negros e negras, autodeclarados, em torno de 48% da população branca e em torno de 0,8% da população indígena. So Brazil is a country of many tensions. There's about 190 million people, and about 51% of that is auto-identifying as black, 48% white, and 0 to 2% as indigenous. Então, para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar, inicialmente, nós não falamos em nome da população indígena, mas nós falamos enquanto negros e negras, mas de uma população que era a maioria no continente brasileiro, que era a população indígena, e hoje é composta por menos de 1 milhão dessa população. So she's talking today mostly about, from like a black perspective, because the indigenous population, which once was majority, is now less than 1 million. E a população indígena é menos de 1 milhão, menos de 1% da população brasileira, e tem vivido um momento de grande sofrimento causado pela grande imposição do desenvolvimento do país, do agronegócio, das indústrias, das grandes empresas internacionais que estão invadindo os ambientes que inicialmente, originariamente, são da população indígena. So this small percentage of the population, less than 1%, has experienced this great moment of suffering from the imposition of development through business and industry upon the environment, which was what's theirs. E aí a pergunta, o Brasil, como vocês sabem, é um país que neste ano, excepcionalmente, tem muita visibilidade, tanto pelo seu potencial e desenvolvimento também, que tem ocorrido. É um país que tem participado, tem vários assentos em vários mecanismos internacionais, defendendo seus interesses de determinados grupos. So Brazil, as you know, is a very visible country. It's seen as having a lot of potential for development and has a lot of mechanisms internationally. E tem tido essa visibilidade, então como uma grande potência, onde todo mundo vive feliz, onde a maioria das pessoas pergunta, bom, mas vocês são a maior parte da população.
Quais são os problemas reais do Brasil? So there's a perception that people live well and are happy, but what she's looking at is the real problems that the majority of the population faces. Então, por que falar de genocídio? Essa é a primeira questão. Existem muitos conceitos sobre genocídio, mas nós temos entendido por genocídio do povo negro um conjunto de ações que tem nos impedido por várias gerações e de várias maneiras, ou seja, através da violência direta ou indireta, através da ausência ou da presença do Estado, através do nosso encarceramento em massa. Ou seja, são várias ações que têm contribuído para a erradicação do nosso povo. E quando nós falamos de erradicação, nós não estamos falando só da morte objetiva, da morte direta, mas de uma morte lenta, de uma morte gradual, que tem feito com que essa proporção populacional tenha mudado. Hoje nós temos uma composição entre homens e mulheres, uma relação que tem se modificado ao longo do tempo. Os homens negros têm morrido mais, as famílias têm sido chefiadas muito mais por mulheres negras, as mulheres negras têm sido aprisionadas, tem crescido proporcionalmente o encarceramento de mulheres negras, em torno de 10% a 12% ao ano. So what are we speaking of here when we speak of genocide? There's a lot of interpretations of that. But what they're talking about here is a conjuncture of actions that have impeded for generations and in many ways black folks. And she's talking here of direct and indirect violence, the presence or absence of the state, and imprisonment, which has led to eradication of the people. And this is not just talking about the question of real physical death, but a slow, gradual death throughout life. And in general, there have been more black male deaths and more black male imprisonment, but the number of black females who are incarcerated is growing. Então nós entendemos que essa resiliência, né, que é uma das características do racismo, ele tem se aplicado sobre a nossa população de diversas maneiras. Um desses eixos do qual eu falei, que inclusive é um dos eixos da nossa atuação que a gente vai tratar depois, é o sistema prisional. O sistema prisional tem aumentado o seu número, a sua população, de maneira gritante. Nos últimos 10 anos, praticamente triplicou o número de pessoas presas no Brasil. So she's talking about the resilience of racism that's been applied in many ways, and one of these ways, of course, is the prison system, which in the past 10 years has increased threefold the prison population. E essa população hoje ela é composta em torno apresenta, né, em torno de 590 mil pessoas privadas de liberdade, sendo que dessas 590 mil, 78% é composta de negros e negras. So the prison population is about 590,000 people, and about 70% of that is composed of black men and women. Há 10 anos, essa população era composta por aproximadamente 3% de mulheres. Hoje nós temos 7%, em torno de 7% desse total é composto de mulheres. And 10 years ago, 3% of this was women, but today it's 7%. E desses 7% composto de mulheres, a maioria, em torno de 85%, é composta de mulheres negras. And of this 7%, about 85% is black women. Além disso, nós temos um dos outros eixos que nós consideramos cruciais para a compreensão desse efeito genocida sobre a nossa população, que é a ausência do Estado, a ausência de serviços de qualidade, como educação, saúde, ações culturais e várias ações que a Constituição brasileira garante como seu dever e como um direito dos cidadãos brasileiros e nega, na maior parte do tempo, serviços de qualidade. And then another factor, of course, is the absence of the state and the absence of access to appropriate services like education, health, cultural action, and this is a right that has been continually denied.
essa ausência do Estado, ela tem a sua moeda reversa, o efeito oposto, que quando a gente acha que é a presença do Estado, a gente está falando nada mais, nada menos do que a presença do braço armado do Estado. Agora, muito bem representado pelas bases comunitárias, que a gente também vai falar mais adiante. And then the other side of this is a presence of the state in terms of the armed branch of the state. Além disso, uma das formas de violência, porque a morte acaba sendo um dado muito direto, e ele tem composto as estatísticas, e parece que é a única perspectiva de resolução que se precisa ter. Mas existe um dado que é a sequela do Estado. A sequela que o Estado deixa nas famílias que são violentadas por ele. O efeito do... The impact. The impact of the state is Impact of the violence on the families. another, I guess, unquantifiable. I'm talking about opposite of concrete, that is the effect of the state on families. Que é a violência psicológica, que são as sequelas físicas, os efeitos, os impactos físicos dessa violência, seja quando os jovens, em sua maioria negros, homens, chefes de família, mulheres negras, são atingidos pela bala vinda da polícia, em vários tipos de abordagem, porque na maioria das vezes nós somos criminalizados e criminalizadas, independente da ilusão de que o fato de eu ser médica vai me dar uma condição de proteção. And so she's talking here about the effects of the psychological violence as well as the physical violence, bullets from the police, and how this affects people regardless of, their profession or where they live. E isso traz um aumento do número de jovens impossibilitados de produzir, porque por conta desse efeito que sofreram, dessa ação que sofreram na polícia. Então, às vezes ficam com projetil de arma de fogo no corpo, paraplégicos, amputados, com sequelas neurológicas importantes. And then this affects a wide number of young people who are affected by this throughout life, like paraplegics, they have neurological damage, and all sorts of physical effects. E na maioria das vezes, quem fica cuidando desses jovens e dessas jovens afetados pelo Estado são mulheres negras sobreviventes a todo esse contexto de violência. And generally those who are taking care of these youngsters are women who have survived this violence. Atingidas por esse nível de violência e de morte. You're just talking about the way the government thinks and to fight this violence and how that affects directly and indirectly all of these youngsters. E por isso que a nossa erradicação tem se dado sob essas várias maneiras. E muitas vezes, como a maioria dessas maneiras não são reconhecidas, o Estado abre mão de manter a sua ação, de manter a sua responsabilidade sobre isso que acontece conosco. And that's where their intervention is situated, and to recognize these factors that are sometimes not recognized. Esse é um dos motivos, acho que para introduzir, não sei se eu esqueci de alguma coisa, de por que nós estamos tratando e por que as nossas ações são centradas no combate ao genocídio. These are things to consider why they are situated to combat genocide. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de nós podermos sairmos do lugar de onde viemos para falar da situação em que estamos submetidos em nossa terra. First of all, I'd like to thank you all for this opportunity to come from the country and speak about what is affecting us in our city. Agradecer ao esforço de professora Christian Smith And to thank Kristen Smith de ampliar e fortalecer lutas do meu país, como a luta que nós fazemos, que em grande parte do mundo se torna anônima.
to kind of amplify and give voice to these fights that are pretty anonymous and unknown in most parts of the world. E reafirmar o fato de que para a gente é importante de que a gente possa falar por nós mesmos. And to affirm the importance of this fight for ourselves. Of being able to speak for ourselves. Being able to speak for A ourselves. gente sempre reafirma o fato de que nós acreditamos na solidariedade, acreditamos no fortalecimento mútuo, mas nós achamos que ninguém pode tomar a voz do outro. We always believe in solidarity, but we don't believe that anybody could take somebody else's voice. Eu fico muito feliz em estar aqui e ver pessoas de minha terra que estão aqui, Gustavo, pessoas que eu conheço e as que eu conheci agora, Gustavo, professor Osmundo Pinho, que de algum modo é um mestre também em algumas ações a produção intelectual que escolheu fazer. Ela, só para você saber, tem gente dentro do sistema prisional que alcançou o que você pensou, o que você produziu, em termos da discussão de masculinidade, do que significa ser homem, do direito. Então, quer dizer, eu fico muito feliz mesmo, né? E a gente se conheceu muito jovem, né? Muito jovem mesmo, tanto que eu nem te reconheci. De tanto tempo. Eu acho que você também não, ele não reconheceu porque ele tá ótimo. Não, Parece que está mais jovem do que antes. Obrigado. É porque nós fazíamos capoeira juntos. Ah, desculpa. Se emocionou. Did you miss it? I don't know if I can encapsulate all that, but They grew up together. They've known each other for many, many years, and they used to play capoeira together. And so they were having a little bit of an exchange about being old. Há muito tempo nós éramos muito jovens, fazíamos capoeira Angola no mesmo espaço. Depois a gente nunca mais se encontrou, né, fisicamente, né? Mas a sua produção me encontrou. E eu tentei levá-la da melhor forma possível nos ambientes que esse tipo de produção não chegaria. Entendeu? A primeira coisa, que é uma tarefa que me foi dada para a gente tentar organizar a conversa aqui, the first thing, the first task to do, we're going to talk about here. é tentar fazer uma análise de conjuntura da situação política do Brasil hoje. Is to make an analysis of the political conjuncture of Brazil today. Uma análise de conjuntura da política do Brasil hoje, que nos afeta profundamente, nós, população negra, ela é uma análise internacional. And this analysis of the conjuncture of Brazilian politics and the effects on the black population is actually an international discussion. O Brasil entrou numa fase de desenvolvimento que tem recebido muitas críticas dos movimentos sociais. Brazil entered into a phase of development that has received many critics. É um tipo de desenvolvimento que não muda a correlação de forças, não altera as relações de desigualdade no interior do país. And this development hasn't changed kind of the systems of inequality in Brazil. Um desenvolvimento que fortalece os bancos com seus créditos, as indústrias estrangeiras que exploram a economia interna, exploram a produção interna. This development has fertilized the banks, the system of credit, foreign companies, and their exploitation of the country. Um desenvolvimento baseado em remoção de comunidades tradicionais que são vistas por esses gerentes do Estado hoje como um atraso para o progresso nacional. Os indígenas, os quilombolas, as comunidades pesqueiras, as comunidades extrativistas.
And this development has negatively affected a lot of the traditional communities, the indigenous, the quilombolas, Fishers. the fishermen. O fato é que esse modelo de desenvolvimento ele é carregado de uma grande propaganda de um avanço das condições de vida da população. And this development has been charged with propaganda of development of the population. A população hoje tem acesso a geladeira, carro, tem acesso aos bens de consumo que não resolvem os seus problemas reais de saúde, de alimentação, de moradia. A população hoje tem condições de comprar geladeira, uma televisão de última geração, mas continua morrendo na fila do serviço médico, que é o SUS. And this discourse, this propaganda has said, people have access to fridges, they can buy a car, but it does not resolve the real problems that people face of health, of education. So people can buy the latest refrigerator, but they're still dying, waiting for healthcare. E por que é importante falar disso? E a gente está querendo falar disso. Porque, vejam, nós estamos aqui para falar de fatos e de um processo de luta em que estamos mergulhados agora mesmo, e mergulhadas agora mesmo. So why is it important to talk about this? We're here today to talk about the facts and to talk about the fight in which we're entrenched right now. Eu me lembro que nos anos 90, uma simples visita, e essa reunião que estamos fazendo agora, ela geraria para o governo brasileiro um tipo de constrangimento que ele daria respostas a nós internamente só porque nós viemos aqui nos Estados Unidos falar dos nossos problemas. So he remembers another time in the 90s, it was a similar visit to this, and just that one visit brought a response from the Brazilian government because they came to speak about their problems outside of the country. Hoje o Estado brasileiro se considera e é considerado como uma grande potência da América Latina, a segunda potência da América. So Brazil is considered, a big superpower of Latin America right now, and the second of the Americas. Então, o Brasil hoje, que indicou um comissariado para a OEA, Organização dos Estados Americanos, para tratar dos direitos humanos no mundo, não se constrange mais com as nossas denúncias. So a Brazil that today is a Brazil that is more powerful in the world, that is one of, and he didn't say this, but I'll put this in there, is a BRIC nation, is no longer concerned about people coming to other nations and talking about internal problems, because they no longer see that as a threat, because now they're in a leader position in the world. Então, nós, os movimentos sociais, as populações atingidas pela opressão racista do Estado brasileiro, e essa opressão racista ela está sendo gerenciada por um grupo político que, em tese, defendia um outro modelo de nação, um outro modelo de governo, que era um governo democrático, participativo, popular, e, no entanto, é um governo que ele tem um viés populista, que é esse viés, não sei se eu estou... Ele tem uma carga populista, que é isso do desenvolvimento, o pouco do desenvolvimento que chega à população mais pobre, e aí tem o Bolsa Família, que são coisas importantes. Bolsa Família, desenvolvimento, etc. Mas você tem o enriquecimento dos bancos, você tem a criação de um Estado punitivista sem regulação. So he's talking about theorizing a different nation, it's more democratic, participatory. Because the government, as it stands, does have some good programs, like Bolsa Familia, but still primarily just contributes to the banks becoming richer. Bom,
Isso é importante para entender qual é a situação que nós estamos vivendo, porque a solidariedade internacional, ela sempre foi uma tática e uma ferramenta importante para as lutas políticas no interior do Estado brasileiro. E hoje nós temos um enfraquecimento isso do ponto de vista não dos movimentos sociais, do ponto de vista das instituições internacionais que deveriam garantir e defender os direitos humanos. So he's talking about, situating the dialogue and discussing the situation in which they're living to improve solidarity, because that's always been a very important political tactic, and there's been a weakening of that. Not in terms of the movements themselves, but of the international institutions that promote this. Eu vou dar um exemplo, um simples exemplo. A usina de Belo Monte, que é uma usina que está sendo construída, segundo o governo brasileiro, para garantir mais energia. E aí existem estudos que garantem que o Brasil não precisa desse modelo de energia, esse modelo ultrapassado de energia elétrica, e que Belo Monte é um custo humano muito maior do que se você optasse por um outro modelo de energia. Ocorre que o governo brasileiro vai despejar e matar várias comunidades indígenas. E essas comunidades estão resistindo. Uma organização que nós temos uma relação afetiva e efetiva, que é a Justiça Global. Nós somos hoje associados da Justiça Global. Essa organização entrou com uma petição pelo fechamento das obras da usina de Belo Monte na OEA. A OEA acolheu, teve uma resolução, que era uma resolução de parar as obras para fazer investigação, para saber o que estava acontecendo. A presidenta e os seus prepostos vieram na OEA, disseram: nada, vai fazer, estamos desobedecendo. Ou seja, o governo brasileiro trata de direitos humanos na OEA. Eu não sei se... So right now he's talking about The Belo Monte Dam project. And talking about this as kind of an example of the state power and what their interests are, because basically they're willing to eradicate complete indigenous communities in the interest of building this dam and this idea of having this electrical power, but they're not keeping in mind the human cost. Can I just say something else? Yeah, of course. And one of the things, because in the interest of creating dialogue, I'm just going to insert myself a little bit, but one of the things that's interesting about what he just said was that, in essence, because Brazil has become such a powerful economic nation, even though the OAU has come out and said that it does not think that the Belo Monte Dam project is something that the nation should go forward with, Dilma in a meeting, or President Dilma in a meeting with the OAU, in essence said, we're not worried about what you think. We're going to do it anyways, despite the fact that they found that there are other more efficient ways to produce electricity that are not the Belo Monte Dam. And so it's not more efficient. It's going to kill indigenous people and remove indigenous people's lands. And it doesn't have international support. And yet, Brazil's economic prowess has now put it in a position so that it does not have to answer to that kind of international pressure. And so that's the kind of political situation that folk are dealing with in this day, right? And particularly when you're talking about this question of genocide. Assim, eu vou tentar falar aqui de 3 questões que são fundamentais para a nossa luta hoje, que nós estamos enfrentando. A primeira é a questão da militarização do espaço urbano, militarização do Estado todo. Uma das bandeiras do movimento social é a desmilitarização da polícia militar, mas hoje é o Estado inteiro que está militarizado. So there are 3 fundamental questions.
he wants to engage with. Number one is the militarization of urban space and the militarization of the state. Speaking of the polícia militar. E por que é importante falar disso? A nossa tese de que existia um genocídio, a primeira tese, muito rebatida por setores de esquerda, marxista, setores de direita, de que o racismo estrutura a sociedade brasileira, portanto é central, é a contradição principal do Estado brasileiro. Their thesis that there exists this genocide in Brazil has been, debated on both the extreme left and the extreme right, but basically that Brazilian society is structured around racism, or the Brazilian state. E a tese de que estávamos submetidos, não, como falou André aqui agora, que nós não estamos submetidos a um processo de extermínio. É muito mais grave o nosso drama. Estamos submetidos a um processo de genocídio. Primeiro porque nós somos um povo dentro de um território hostil. E um povo eliminado na sua fase mais produtiva. So that, they are submitted to this genocide in these terms. Sorry, the last. O povo dominado no território, somos um povo num território hostil e eliminados na sua fase mais produtiva. People who are eliminated in their most productive age. Tem uma palavra de ordem, talvez, da campanha Reaja, que diz o seguinte: quando a polícia chega para matar, nós estamos praticamente mortos. So he's saying there's kind of like the saying that when the police come to kill, we're already almost dead. Porque falta tudo para nosso povo. Falta tudo, isso é um fato. Because people are missing everything. It's just a fact. Everything's missing. Nós temos do Estado o mesmo respeito que tem uma barata. We have the same respect from the state as a cockroach. Por isso que a polícia pode encontrar a mim, ou a Osmundo, ou a Gustavo, nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, ou Bahia, e dar um tapa na cara. Isso. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós sabemos que o fato de você ser homem negro naquele território, existe o desrespeito, ele pode levar à morte a qualquer momento. Ninguém está a salvo. Não existe pós-doutorado que te livre da bala da polícia na Bahia, no Brasil. Sorry. As a black man, you run the risk of death at all times. There's nothing that can deliver you from this. You can't get, higher degree of education, and you're free. As a black man, you constantly are living with this risk. Daí, Osmundo, nós optamos por fazer uma luta sem massagem e sem sorriso, sem simpatia. So Não sei to como. fight, without a smile, ruthlessly. E a situação, eu falei que nós falávamos em tese de que o racismo estruturava o Estado brasileiro. E que nós falávamos em tese de que existia um processo de genocídio. Mas essa tese foi confirmada. Porque era em tese, porque nós debatíamos, a gente sabia daquela verdade. A academia refutava, porque a academia se protege de uma verdade que está dada, então o movimento social precisa o tempo todo bater e dizer. E quando a academia diz que é, aí é, mas agora a academia admite, tem um processo de genocídio. E eu vou dizer mais.
So, you can say in theory that this genocide exists, that the Brazilian state is structured around racism, but sorry, I lost the end of the sentence. André quer me salvar aqui numa história aqui. Não terminou de traduzir. Não terminou ainda, não. Desculpa. Ó, me ajuda a lembrar. He said that they were talking specifically about a thesis of violence and genocide, black genocide in Brazil. And the academia in Brazil was going against that all the time and saying that was not true. But nowadays, we don't have this anymore because even the academia, it's confirming the data that we have of people being murdered and suffering this kind of genocide violence in Brazil. Perfeito. Nós optamos por esse tipo de luta porque, de algum modo, é importante saber, a gente tem hoje, eu acho que André vai me salvar numa história aqui que é importante frisar. Você estava me falando aqui. Porque essa ideia de que a luta no Brasil, o Estado brasileiro, durante muito tempo, negou muitas coisas. Uma delas, que ainda tem dupla face ainda, é o racismo como um eixo central na luta da nossa sobrevivência. So she's talking about how the Brazilian state has denied many things throughout the years, and one of these things that still has this sort of duplicity about it is racism. E o Estado brasileiro dizia que as desigualdades raciais nas várias áreas, saúde, educação, cultura, política, elas não poderiam ser provadas porque não existiam estudos que falassem disso. And they say that these racial inequalities that exist cannot be proven because there aren't studies. E é disso que a Hamilton está tratando, dizendo que quando o movimento social negro conseguiu imprimir sua força, mostrando dados, mostrando relatórios, dizendo que mostrando que o povo negro estava morrendo de várias formas. And what Hamilton is saying is that when the black community can show this data that says that black people are dying. Aí as várias instâncias do Estado brasileiro tiveram que admitir essa existência das mortes, né? There have been some times when the Brazilian state has to admit that these instances exist. Só que isso foi muito mais recente, nos anos 80, 70, mas muito antes, o Brasil, com vários intelectuais negros, vem falando desse processo de genocídio. E a gente tem um exemplar aqui. So there were intellectuals thinking about this much before, and she has an example here to show. De 1978, que chama O Genocídio do Negro Brasileiro, escrito por Abdias do Nascimento. So this was written in 1978, the genocide. E óbvio que ele já cita muitos intelectuais que escreveram, que tratavam disso antes dele. And there were many intellectuals who wrote and thought about this beforehand. Só que esse reconhecimento, isso se mantém até hoje, ele tem sido tardio. But this is still only recently Recognized. E o que nós estamos dizendo é que, na verdade, nós não estamos reinventando nada. Nós estamos reforçando uma luta de resistência que já foi iniciada muito antes da nossa existência e da nossa presença. O tema genocídio, ele tem sido negado pelas instâncias internacionais, pelos organismos internacionais, que não admitem o genocídio, a não ser para determinados grupos. Mas nós temos dito que o genocídio continua existindo. So they're not inventing this idea, they're just reinforcing thought that's existed for a long time, and they're reinforcing this fight in resistance. And this is something that has been denied for many years by international organizations, and they're fighting back. E o conceito de que tratava Abdias do Nascimento, nesse material, era um conceito extremamente complexo.
Por isso que nós, inclusive em relação ao conceito, nós poderíamos citar vários autores, inclusive que reescreveram o conceito de genocídio. Mas nós entendemos que a nossa prática tem nos trazido, nos permitido reconstruir, ressignificar o conceito de genocídio já discutido por outros intelectuais negros. And the concept presented in this book is very complex, and they have engaged with many authors and thinkers on this idea. And the concept that they present is a reconstructive version, their own reconstruction. O atual ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, ele é de um partido chamado PCdoB, e o PCdoB é um partido comunista do Brasil, mas que não tem... So he's talking about the Minister of Sports and his party, which is a communist party. Ele é um especialista em guerra. He's a specialist in warfare. Tem uma organização no Brasil que é ligada a esse partido, não vou dizer o nome, que não tem tese, não faz congresso, e que foi impedida por uma comunicação desse, é um deputado, que é ministro da Educação, ela foi proibida de falar a palavra povo negro. So this, there's an organization linked to this party, and they don't really have any thesis or anything. But the leader is forbidden to say the word black people. E nessa comunicação que é pública, ele dizia: povo quer território, vocês são malucos? And in this announcement, he said, People want land. Are you crazy? People want land. Are you crazy? Mas aí, no ano de 2013, em novembro, o governo tem uma secretaria especial, que é uma espécie de ministério, que não tem tanto recurso, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é um outro conceito novo, que aliás um conceito muito antigo, a ideia de igualdade, um conceito, né, da Grécia de Aristóteles, conceito antigo de tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, ninguém é contra isso. Só que nós estamos tratando de racismo, que o governo brasileiro abriu mão de combater o racismo e, segundo um companheiro nosso do Rio, Iedo Ferreira, eles querem promover uma igualdade que os brancos não querem. Okay, so in 2013, the government began to promote racial equality, and while equality is such an old concept going back to the Greeks, bringing racism into it is a little, I guess, unsettling for some folks. And the kind of equality which they're trying to promote is not an equality that some white folks want. A Constituição brasileira é uma das mais brilhantes constituições liberais do mundo. E ela já garante o princípio da igualdade. And the Brazilian petition is, it's a pretty liberal place, but this is no guarantee of equality. O que nós precisamos é de efetivação. Efetivação. So, basically what he's saying is, although we have one of the most liberal constitutions in the world, right? So Brazil has one of the most liberal, most progressive constitutions in the world, but despite that, it doesn't, the equality that is guaranteed by the Constitution does not have any effective practice. So that is not enforced, right? So you have no recourse to that equality. Esse governo, em 8 anos, desde o governo Lula, vai fazer 12, né? Em 12 anos, desde o governo Lula até hoje, até agora, não titulou a maioria dos quilombos. São mais de 800 quilombos reconhecidos como comunidades quilombolas. So since the beginning of Lula's government, which was almost 12 years ago now, there have only been 800 quilombolas recognized officially. Apenas aproximadamente 10 comunidades foram tituladas. And only about 10 communities were recognized. E entre essas 10, dentro de um modelo que é o modelo de reforma agrária, ou seja, cada um com um lote. So, and among these
can, is a program of agrarian reform. A comunidade quilombola não tem a noção de lote, a noção de uma unidade, de uma coletividade. And Quilombolas don't have notions of A terra é de todo mundo. Right. The agrarian reform that's been done has been done based on a plot system, right? It's not ocracy. Despite the fact that, for the most part, Quilombos don't consider their land in terms of plots. They consider their land in terms of expansion and a different kind of understanding of territory and geography and topography. And so the way that the system works, it doesn't recognize the very boundaries that the actual Quilombo recognizes, and so it pushes against the culture. A questão da saúde, que o doutor André pode falar depois muito melhor, dos dados da saúde, a política de saúde para a população negra é um fracasso. Now he's talking about the question of health and how the political ability of black folks within health is very weak. A política de cultura, você tem Gustavo pode dar esse depoimento aí, que deve ter acompanhado isso, a Fundação Palmares criou um edital para, isso depois de 10 anos do governo, um edital para fortalecer a produção cultural negra. So the politics of culture it's not to fertilize the black population. Quando nós somos a maioria da população, nós precisaríamos de um edital que garantisse que a produção cultural negra ela tivesse incentivo em qualquer situação dada. And since black folks are majority of the population, there should be a way to guarantee cultural production. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da Fundação Palmares é mais baixo do que o edital que Maria Bethânia, uma cantora brasileira, ganhou para fazer um show de poesia. So the funding for this foundation is less than what Maria Bethânia gets for one performance. E esse está sendo filmado, qualquer pessoa pode rebater isso. E a gente tem repetido isso e ninguém escreve uma nota dizendo o pessoal da Real já está mentindo. And so they've said this many times and nobody ever has said, these guys are lying, so this is the truth. Eu estou já aqui, eu tenho que encaminhar para o fim. Mas aí, hoje, dentro dessa análise de conjuntura, o Rio de Janeiro está em guerra. Eu não sei se vocês acompanham a imprensa brasileira, mas houve uma morte de um jornalista, de um cinegrafista de uma rede de televisão, a Bandeirantes, depois de manifestações que estão existindo desde junho do ano passado. São manifestações contra os aumentos de passagem, que tem impacto em nosso povo. Tem gente que anda não sei quantos quilômetros para ir trabalhar, porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Speaking right now about the protests, of course, that have been going on since last June, that are in response to the rise in bus fare, which is something that affects everybody when they do the bus. São manifestações contra a Copa do Mundo, que tem gerado remoção de comunidades inteiras. And it's also against the World Cup, which has caused the relocation of whole communities. A drenagem de dinheiro público para os cofres da FIFA. And taking money from the public fund and give it to FIFA. E o fato é que esse cinegrafista morreu e todos os manifestantes lamentam a morte do cinegrafista. Até agora, o que se viu foi um tipo de direito executado na percepção penal. So this journalist died, and everybody lamented that fact. Na perseguição penal. Criminal prosecution. Criminal prosecution. Que é
um direito de exceção. which is a right. Sem o direito à presunção da inocência, sem uma investigação técnica, sem a possibilidade de defesa dos réus, So this was done without presumption of innocence, without an investigation, without defesa dos réus. without defense. Hoje, os maiores doutrinadores do direito brasileiro são jornalistas da TV Globo e Bandeirante. Willer Bonner e aquele outro lá da Atena. So now the majority of these reactionaries are journalists, Sarazai. TV Globo. part of TV Globo. Or Global Comunicação. Globo Global Comunicação. Communications. Isso não seria grande problema se nós não estivéssemos com uma legislação sendo criada para perseguir todas as manifestações, sejam lá manifestações de que teor forem. So this wouldn't be such a great problem if there wasn't legislation being written to pursue these protesters. E essa lei ela é criada por um deputado do PT da Bahia, Walter Pinheiro. And this law was created by somebody from Bahia. É uma lei que é, From the left, From the Workers' Party. the Workers' Party. é uma lei semelhante ao AI-5, de que você tira todas as garantias fundamentais de reunião, de manifestação, de livre pensamento e de So this is taking away all the basic rights of assembly, of free speech, of free thought. Agora, isso não toca só o governo, aliás, o estado do Rio de Janeiro. Isso nos afeta diretamente. Nós fizemos no ano passado uma marcha nacional contra o genocídio. Nós articulamos vários movimentos sociais e vários estados brasileiros para marcharem juntos contra o genocídio da população negra. So they staged a march against genocide and incorporating various states from Brazil. Nós debatemos nessa marcha o encarceramento em massa da nossa população. And they debated the imprisonment of the population, A situação da privatização dos presídios, the situation of privatization. e nós, 3 semanas depois da marcha, a nossa casa foi invadida por policiais. And 3 weeks after this, their house was invaded by ICE. Pessoas de nossa organização foram presas And people from their organization were imprisoned sem nenhum motivo fundado. without any. Nós tivemos que nos retirar do lugar onde nós estávamos. They were taken from the place where they were. A Alicia, que chegou agora, boa tarde, chegou de viagem, né? É testemunha porque construiu a marcha com a gente. Lisa here is a witness because she participated. Nós denunciamos um grupo de extermínio, que atua em Salvador, indicando os pontos de desova. So they denounced a group of A death squad. A death squad. So they basically. Sorry. So in essence, what they did was reveal the actions of a death squad and actually mapped out the places where the death squad hides the bodies of the people that they kill, which is something that is an enormous affront to the government, particularly because, and this part that he didn't say, but I'll add to it to give some context, particularly because most of the death squads in Bahia are directly tied to the police, without a question. And so to actually say, these are the people that are in the death squad, this is what the death squad is doing, and here's where they're dumping the bodies, is part of the reason why the police invaded their house in September. Nós acompanhamos, né, juntos, e ela chorava muito, porque a gente, não dá para você não se comover com isso. Se você não se comove com isso, olha o que está acontecendo. Um pai que tem que desenterrar um filho de cabeça para baixo,
E ele que desenterra o filho. So he's talking about how Alicia was with him, was crying a lot, how could you not? And he's talking about a man who had to kind of undig his son. One of the families, one of the families whose son was killed by a death squad, in essence, the police refused to look for the boy who was 15. And the family had to go to one of the clandestine cemeteries that they knew that the death squads used to hide the bodies and dig the pieces of their son up themselves. And a side note with that, I think that they had started to look for him until he was associated with a criminal organization. So as soon as that happened, then they just stopped. So say a little bit louder. Just that. Louder. At first, the police. Well, once the son was accused of being part of a criminal organization, that's when the police just stepped back and said, well, our hands are tied. And that's to me, and obviously I'm taking lots of liberties at this point, but I think it's important for us to really understand the context for those of us that don't necessarily know exactly what's going on in the situation. One of the ways that the police avoid dealing with the issue of death squads is by accusing the deceased of being involved in drug trafficking. Right? And so by doing that, what that does is allow the police to completely remove themselves from the investigation and say, we don't need to lift our hands to try to find an innocent boy. Right? So if he's innocent, that's one thing. If he's involved in drugs, quote unquote, then, oh no, it was a drug trafficking issue, that's not a problem. And so one of the things that you'll see repeatedly in Brazil is that when you have death squad murders happening, almost immediately, and this goes back to what Hamilton was saying about the news media, right? Almost immediately the news media will say that it's related to drug trafficking. And as soon as that happens, that pretty much nails the coffin in any investigation that's going to happen. That means that the police are not going to lift one finger to do anything about it, despite the fact that, by and large, it's not the drug traffickers that are doing these things, but the police themselves. And so you can kind of see the vicious circle that happens in all of this. E aí, assim, nós, vários outros casos, nós fomos na casa de nega, de várias pessoas, essas bases comunitárias, que é o UPP que chama na Bahia, no Brasil. So he's talking about, these various examples of this and cases of this, and the community base, it's called The UPP, the Pacifying Police Unit. The pacifying, okay. Pacificação, né? O modelo de pacificação é a pacificação romana, né? Pacifying Police Unit. É a pacificação romana num país estrangeiro. Você está num país estrangeiro, os romanos chegam, a pacificação é o seguinte, vamos cortar algumas cabeças, quem não resistir, deixa todo mundo em paz. Isso é pacificação romana. A gente leva o outro... Yeah. Okay. I got that, yeah. So they come in to pacify people, and they hit a couple of people, and if nobody reacts, then it's pacified. Então, essas comunidades que nós estamos vivendo, a pacificação é um modelo colombiano, patrocinado pelos Estados Unidos para a guerra às drogas. Os Estados Unidos injetou muito dinheiro para a guerra às drogas, que o próprio Estados Unidos se beneficiou com essa guerra. So he's talking about how this model is taken from the U.S. model of the drug war. E aí a Colômbia desenvolveu um modelo de guerra ao narcotráfico, que é aquela guerrilha das Farc. Eu não sei quem sabe mais sobre isso. E esse modelo das... And then this is also the Colombian model and the model that the Colombian government used against FARC. E vários policiais vieram para Nova York e foram para a Colômbia para aprender, primeiro, sobre o tolerância zero, aquela ideia de janelas quebradas, aquelas histórias todas.
Vocês conhecem mais do que eu. E depois foram para a Colômbia. E o modelo da Colômbia foi o mais aproveitado para situações de guerra de média intensidade em territórios urbanos. So the police actually went to the U.S. and to Colombia to learn these strategies and took a lot from Colombia, this kind of warfare idea. Eles prometem combater o tráfico, mas a droga continua entrando na comunidade. And they promise to stop the drug trafficking, but drugs continue to enter into the communities. Eles aquecem a indústria da vigilância e a indústria da violência. Armas, câmeras, dentro das nossas comunidades, mas eles não recolhem o lixo. So they've increased the technologies of vigilance and of violence. They put in cameras and they've put in guns, but they didn't take the trash out. They don't take the bad things out. E a justificativa para facilitar que os serviços de educação, saúde, coleta de lixo, cultura pudessem chegar. And the justification for this police presence is that the state can't enter because it's too violent to provide these services, so that's why the police are there. Eu precisava falar sobre isso e sobre algumas coisas. Depois talvez a gente fale um pouco sobre o centro prisional. Eu quero falar dessa experiência que a gente teve sobre o debate sobre masculinidade dentro do centro prisional. Eu queria falar sobre dar conta, certo? Mas é importante falar sobre isso. A gente foi na casa de Nega, no Nordeste de Amaralina. Uma mulher que perdeu o filho na frente de uma base comunitária. Nas câmeras, as câmeras filmaram tudo. E os policiais depois, ela foi lá na base, os policiais, não, mas a câmera quebrou. Estava assim, So they're talking about a friend of theirs, Nega, who lost her child in front of the community, in front of the police station. And there was a camera right there, and the police came and they said, oh, sorry, the camera was broken. E aí a nossa dor é que os movimentos sociais negros da Bahia, que nós chamamos de ativistas, porque eles estão sempre fazendo atividade, eles se calaram. Eles não dizem nada. E agora eles estão nos chamando e dizendo assim, o pessoal da Reaja tem que ter calma, porque se vocês fizerem o que vocês estão fazendo, Dilma vai perder e a direita vai ganhar. Mas a gente não pode calar a boca. Just something about you just talking, debating. So basically what he's saying is, what's interesting is that everything that he's just been talking about the way that they confront this question of violence, is something that activists in Brazil, activists in Bahia, call them activists because they do activities. Activists in Bahia are always coming to them and saying, you guys need to calm down. You need to tone down your discourse. Because if you don't tone down your discourse, then Dilma is going to lose the next election and the reactionary right is going to come back in. But we don't want to calm down and we don't want to shut up. E na esteira disso tudo, nós conseguimos fazer uma investigação. They succeeded in making an investigation. Pegamos o mapa, pegamos o relatório da CPI dos grupos de extermínio da Bahia, do Nordeste. And they found the map, the routes of 2 death squads in Bahia. Detectamos o nome de um delegado. And they found one of them to be a delegado. E aí batemos o nome do delegado, comparamos. And they compared the names of the Ele tinha 30 acusações. He had 30 accusations Tortura e extermínio. of torture and killing. Quando a gente foi olhar, ele era o delegado especial para cuidar dos grupos de extermínio. And he was the special delegate for controlling the death schools. E ele nos ameaçou de morte. And he threatened them with death. Portanto, vir aqui não é um passeio para a gente. Coming here is not. Se a gente vem aqui
e só conversa com vocês, e vocês não se movimentam para nada, para fortalecer comunidades inteiras, a gente não precisa vir aqui. A gente espera que vocês tenham responsabilidade e solidariedade com a gente. He's hoping that you guys will have solidarity with that because coming here and just talking to you guys and y'all not having any reaction to it, you know, there's no real point to it. Meu irmão Mate sabe que nós já falamos disso. He already knows that we already talked about this. E nós dizíamos que nós íamos incrementar a luta que nós fazemos na Bahia e no Brasil. And we need to augment the fight a year. No dia 14, nós vamos nos juntar aos povos tupinambás. Dia 14 de março. On the 14th of March, they're going to bring together. Okay? O povo tupinambá. São indígenas tupinambás da tribo The Tupinambá. indigenous people of Tupinambá. E eles estão cercados pela Polícia Federal, And they're close to the Polícia Federal. pela Polícia Militar, They're surrounded by them. cercado, pela Polícia Militar, By the military police. e eles pediram nossa solidariedade. And they've asked for their solidarity. Quando nós chegamos nesse território, When they arrived in this lá no Brasil, nós recebemos solidariedade dos nossos irmãos, nossos primos indígenas. they received a lot of solidarity from their indigenous E cousins. nós vamos marchar com o povo tupinambá. And they're going to march with the people of E Tupinambá. nós não sabemos se a gente vai encontrar vocês de novo. And he doesn't know if he's going to be going in. E isso aqui não é uma manifestação dramática para tirar choro de ninguém. É verdade. This isn't supposed to be some dramatic thing to get you to cry. This is just the truth. A gente trouxe algumas ilustrações, tanto da prática da gente, mas essa é uma das fotos para a gente mais emblemáticas do que tem acontecido no país. Isso, na verdade, é uma imagem chocante, mas não é nenhuma novidade diante do que a gente vive. Se nós... They brought, quite a few images, but this is one of the most emblematic, she feels, of what they're doing now. Eu vou explicar. Se vocês chegassem a qualquer delegacia de polícia no Brasil hoje, If you guys see any police delegation e fossem autorizados a entrar, e fossem autorizados, and, fosse permitido a entrada de vocês, and they were permitted to enter, vocês se deparariam com uma cena desta. you would see something like this inside of the police station. Essa é uma cena que não tem 15 dias, de um menino negro, usuário de crack, This is a situation of a black guy, crack user. isso. E esse menino comete pequenos furtos, como a maioria dos usuários de crack. And he had performed some petty theft, like many crack users, Para poder garantir o uso da droga. so that he could guarantee his. E esse menino foi preso no Rio de Janeiro And por um grupo de justiceiros brancos que se autodeclaram justiceiros, he was imprisoned by a group of vigilantes in White Rio. vigilantes. White vigilantes in Rio. que bateram nesse menino, And they beat him, tiraram a roupa dele took his clothes, e prenderam ele num poste que sustenta uma placa, and locked him to a signpost, com uma trava que se usa em bicicletas. the bike lock. E é uma cena muito triste, muito chocante. E, para o conhecimento de vocês, algumas pessoas já sabem, Sherazade, que foi citada aqui, é uma jornalista e ela fez uma defesa dessa situação. And this journalist had tried to make a defense of this Sherazade, situation. right? Sherazade. Ela defendeu, dizendo que se o Brasil não dá conta, é necessário que a gente tenha justiceiros que definam a situação de segurança no país, entre outras palavras.
She said that She said, basically what the journalist said was, if the country cannot control and dar conta, né? Me ajuda, dar conta. Control. Control that? Control, Okay. yeah. If the country cannot control the question of theft and petty crime, then vigilantes are what we need to turn to in order to have crime control in the country, right? Só que, para nossa surpresa, quer dizer, não tão surpresa, mas essa é uma situação também real. Este rapaz aqui, so this guy right here, ele é usuário de crack também, he's also a crack user. e ele foi fotografado por uma menina que colocou a foto dele no Facebook. And he was photographed by a girl who put his picture up on Facebook. E todas as pessoas se sensibilizaram, e ele também cometia pequenos furtos, como outro menino negro. And just like the other guy, he also committed some petty theft. E o Brasil todo se comoveu, dizendo como um rapaz tão bonito poderia ser usuário de crack. And there was this response that how could such a beautiful guy end up using crack? E esse rapaz ganhou uma clínica para se recuperar, ganhou emprego, ganhou roupa E e... uma namorada. Tá namorado? So this guy got a clinic to recover in, he got a job, got girlfriend. He got He got a girlfriend. He got a girlfriend. He got clothes and all kinds of clothes. And was called the hot homeless. He was called as He was the called hot the hot homeless? homeless. Wow, yeah, there you go. So There you have it. Aqui é uma cena muito frequente no Brasil, quando as pessoas são suspeitas de cometerem crimes e a maneira como elas são expostas pela mídia, sem direito à presunção de inocência, como foi dito, so this is a common scene in Brazil when people are suspected of committing crime like this. They don't have any assumption of innocence, and they're presented as criminals. sem o direito da preservação da sua imagem, They're not able to preserve their own image, e são expostas como prêmios sempre que a polícia realiza ações em determinados locais do país. so the police just takes predetermined action. Well, they're presented as kind of prizes. Prizes. As prizes in the media. A Milton está lembrando aqui que essa prisão ela foi feita hoje, pela manhã, em Salvador. This morning Foi. today in Salvador. This picture. E era o nosso bairro. And it was in their neighborhood. E aí, por que nós temos... Então, essas são algumas das imagens de por que nós temos chamado de genocídio. E agora são algumas das imagens de como nós temos lutado contra o que a gente chama de genocídio. So these now are some images of how they have been able to fight against this genocide. Nós também estamos na academia produzindo conhecimento, que nós achamos que isso é importante, mas não é o único caminho. So they're also in the academy producing thought, but this isn't the only way to go about things. No nosso grupo nós temos médicos, advogados, enfermeiros, assistentes sociais, In their group, they have doctors, they have lawyers, they have nurses, antropólogas. anthropologists. E temos também egressos do sistema prisional que não querem ter nível superior. And we also have members that don't want to go to college. Porque nós entendemos que, assim como qualquer outra pessoa, nós também temos o direito de sermos garis, se nós quisermos. Because we also have the right to stay where we are, if that's what we want. Porque a certeza que nós temos é que a graduação ou um carro importado não nos livra do racismo. Because of course, a high degree or a new car will not deliver us from racism. Essa atividade aí, que isso que eu estava falando, a gente, desde 2005, 2004, a gente conseguiu algumas autorizações do sistema prisional, baseado na lei. So since about 2004, 2005, they had a few authorizations in the prison system based in the law. Primeiro nós fizemos como Foucault, fomos na família, nos amigos,
para saber a situação do que estava acontecendo lá dentro. So they were able to talk with the families to figure out the situation on the inside. E depois a gente começou a fazer pequenos serviços, escrever cartas, levar música, dança para dentro do sistema. And they were able to start providing small services, writing letters. And one of the most important activities was the debate about masculinity. Que a gente reunia os homens no dia das visitas para discutir a relação deles com as mulheres, porque muitos homens, ainda em situação de agressão do Estado, violentavam as mulheres. So on the Visitors' Day, they were able to gather some of the men together to discuss masculinity, because many of them were in there for rape. Discutir direitos reprodutivos. Perdão. No, because despite the fact that the men in the prison are being violated by the state, they are still in relationships where they're often violating the women that they're in relationships with. E discutir também relações homoafetivas, que o Estado não reconhece que homem namora com homem e mulher com mulher. O Estado não reconhece. E aí, esse não reconhecer. And then also to discuss homosexuality as well, because this is something that's not discussed by the state. Então, era isso, assim. Mas aqui é uma das atividades Aí é dentro do sistema prisional com um rapper de São Paulo. So this is one of the activities within the prison system in São Paulo. São Paulo. São Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. São Paulo. Ele esteve preso durante 13 anos no sistema prisional em São Paulo, em uma das unidades mais famosas, né? Carandiru. So he's been in the prison system for about 30 years. E ele considera que o rap ensinou ele a ser quem ele é. And he says that rap taught him to be what he is. Porque permitiu para ele, através dessa cultura que nos é peculiar também, sobreviver a esse inferno que chama prisão. A gente está fazendo agora uma ligação entre São Paulo e Bahia, junto com o grupo dele, para fazer o mesmo trabalho nas cadeias de São Paulo. Como se chama o rapper? Dexter, oitavo anjo. And one of the things that's interesting about Dexter is that he was in Carandiru. I don't know if anybody knows about Carandiru and the massacre that happened there in 1992 when they killed 142, how many? 111 officially. 111 Officially. 111 prisoners Oficial, in a massacre, right? The official number in a massacre when the police raided the prison. And so he's a survivor of that particular moment as well. And after they exploded the building and constructed a square. So who goes there nowadays don't know anymore that they had that kind of massacre in São Paulo, in that specific place. Absolutely. And so not only did they completely knock over the building, but they got rid of all the evidence Yes. by blowing it up. So. E essa é uma das pra gente é um exemplo prático da morte direta, bem lembrado por Gustavo, mortes oficiais, e ninguém conta as sequelas, né? Quantos ficaram, sofreram os efeitos, quantas famílias ficaram sequeladas, e o Estado não reconhece isso. So she's saying, this is example of a physical example of death, but also how the state isn't able to recognize the effects on people and how many people are affected and how the families are affected by this. Aqui também é uma atividade dentro do sistema prisional com um grupo do Rio de Janeiro que é a Rede de Combate à Violência, que são mães que se reúnem, mulheres que se reúnem, que perderam os filhos ou que têm filhos dentro do sistema prisional. Débora, uma representante de um grupo de São Paulo chamado Mães de Maio. So this is an image taken from an action in Rio, and with a group that's based in mothers and women. This is still Bahia. This is all Lemos Brito Penitentiary, but the women who are there visiting the penitentiary are from Rio. Okay. Aqui é numa conversa da campanha Reaja com uma relatora da OEA para Direitos Humanos, que é uma das ações também que a gente tenta, que é fazer a discussão fazer incidência com os organismos da ONU. So this was a
or discussion of human rights. With the Organization of American States. né? OAS. Aqui importante. Esse aqui é Marcelo Freixo, deputado do Rio de Janeiro, cara que é ligado aos direitos humanos, que a Rede Globo, agora vocês acompanharem, é ele que a Rede Globo criou um factoide de que quem jogou o Rojão no cinegrafista era assessor dele. Estão criminalizando ele. Criminalizando. So there's with the film crew person that was just killed that he mentioned earlier in Brazil. So now Global, which is the biggest media conglomerate in Latin America, has created a factoid about this particular human rights activist. What's his name? Marcelo Freixo. Marcelo Freixo. That basically it was his film crew that killed the other film. It was his crew that threw something on the video person and killed him. And so what they're doing is creating a propaganda in order to go against the human rights movement, right? Aí é um filme de Spike Lee. Spike Lee foi gravar um filme na Bahia, Go Go Brasil, que fala dessa alavancada do Brasil. E aí ele queria gravar com a gente, só que algumas pessoas do governo disseram que a gente era perigoso e tal. Aí ele falou com um consultor dele, Carlos Mu. Aí a gente teve que gravar com muito segredo, não sabia o horário, não sei o que, ninguém sabia que a gente ia gravar. E a gente só gravava se fosse na comunidade onde a gente vivia. A gente não queria ir para nenhum hotel de luxo. Aí fomos para essa comunidade aí, são algumas pessoas da Quilombo X, e Spike Lee, que é companheiro, que os filmes dele chegaram a nós, na minha adolescência, por exemplo, os filmes dele ajudaram a construir uma identidade negra importante. E aí tá aí todo mundo tietando Spike Lee, né? So this picture was taken. Spike Lee came to film in Bahia, and he wanted to film with their group, but was told by the government that they were dangerous people. And so they ended up filming with him, but the schedule was very secret, very random, and nobody really knew when they were going to film. But he's talking about how Spike Lee, his films were an inspiration to him. Aqui é uma campanha de solidariedade, onde nós arrecadamos 1 tonelada de alimentos para o Quilombo Rio dos Macacos, que é uma das comunidades quilombolas que tem sido violentada pela Marinha do Brasil. So this is an organization supporting the Quilombo, and specifically one community that was violated by the state. Os prisioneiros abriram mão da sua comida durante 2 dias para que a gente pudesse doar essa comida para a comunidade do Quilombo Rio dos Macacos. Ficaram 2 dias com fome. So they brought food for 2 days to people. So basically, it was the prisoners that gathered 1 ton of food to send to this Quilombo that is being occupied by the British Navy. The British Navy, oh my God. By the Brazilian Navy. Sorry. Freudian slip. On a colonial moment just happened. By the Brazilian Navy. And basically, they're being occupied and they're not able to leave their community. And so the prisoners went without food for 2 days, saved their food, and then sent it to that Quilombo. Aqui é um dos momentos mais importantes para a gente, que é a presença de Alicia Carey. A Alicia caminhou muito no Brasil, viu? E eu acho que ela podia falar, porque ela esteve com a gente dentro do sistema prisional. E se ela se sentir à vontade para falar como foi essa prática, eu acho que era interessante. Alicia would like to speak now about her experience with them because she was very involved. Aqui é uma campanha, juntamente com a Anistia Internacional, chamada Maratona de Cartas, que a gente, uma vez por ano, a Anistia Internacional escolhe alguns casos na luta por direitos e as pessoas escrevem cartas pedindo para que os direitos das pessoas sejam respeitados. Okay, so this is a campaign where once a year they choose a couple of issues regarding rights and have people write letters asking for
E essa maratona foi feita em nome para a família de Lázaro Ramos, que teve 2 filhos. Jorge Lázaro. Não é só tudo, né? Jorge Lázaro, que teve 2 filhos mortos pela polícia, reconhecidamente pelo Estado, um de 19 e outro de 17, com um intervalo de 2 anos, e que foram mortos pela Polícia Militar do Estado da Bahia. So this history of the marathon was about this guy Jorge Lázaro, who had 2 sons, one 17 and one 19, who were killed by the police about 2 years apart. E nós lutamos primeiro para que fosse o filho morto, os filhos mortos fossem descriminalizados. And they were trying to get his sons who had passed away to be decriminalized Porque eles eram acusados de serem traficantes. because they had been accused of being drug E traffickers. depois disso, para que o Estado brasileiro reconhecesse a sua atuação genocida. And for the Brazilian government to recognize their homicidal action in killing his sons. And one thing, I think it's important to note that this was the first time you all worked with Amnesty International, correct? And so that was the letter writing campaign was part of a program with Amnesty International. Mas eu tenho muito mais foto, mas eu não vou passar Não, todos. não precisa. Mas a gente pode ir passando enquanto a gente está conversando, né? Pronto. Aqui é uma das atuações também com as mulheres dentro do sistema prisional, porque nós entendemos esse aumento e essa presença das mulheres tão parecidas comigo, e não é à toa que elas estão lá. So this is one of the actions with women in the prison system. Aqui é uma das ações que chama Cinema Intramuros. And this is one of the actions called Cinema Inside Walls. Inside the wall. Porque eles não podem assistir cinema lá dentro, a gente que força. Because they can't watch films inside prisons, so they bring it to them. A gente leva um data show e coloca um lençol branco na parede ou na própria parede e projeta um filme. Nesse caso aqui era o filme Amistad. So they bring a projector and a sheet to project it onto. They were showing Amistad. Amistad. Tem tantas outras. So, at this point, first let's thank them for